João, faz favor. Ô, João, você tá bom? Seu som tá fechado, João. E agora? Ok? Tudo bem? Bom dia, Hilton. Para o pessoal que está nos assistindo, o João, ele é aqui de Cerqueira César, é também o grupo que faz parte do movimento Herculano Pires, né? Sim. Ele é o nosso representante da região que da lista dos palestrantes, né? À tarde nós teremos o Manuel Cristiano, que é de Campinas. Já tivemos aí a Heloísa Pires. O menino acabou de nos brindar com a sua palestra. E agora temos o João. Tá frio aí, João? Aqui tá bem frio. Muito gelado, viu? Muito gelado. Mas vamos tentar aquecer os corações, né? Com amor. Que é esse o tema de hoje, né, João? Exatamente. O amor como único caminho. Veja só que interessante, ainda hoje é dia dos namorados, João. É o dia do Então, amor entre os casais, exatamente. não é? Coincidência, não foi nada de propósito. É. Então tá bom. Podemos deixá-lo já à vontade, João, tá? No Da final, forma, podemos fazer questões, perguntas ou vai ficar claro, mais... fique à vontade. Estou à O seu disposição. salário vai ter que pagar mais para você. Me pagando em bônus hora, tá ótimo. Então tá bom. Eu vou falar para o pessoal que está nos assistindo não ficar com melindres com você, não. O menino estava lá com a sua gripe, estava sem responder, Sim. mas você vai responder bastante perguntas. Não, estou aqui à disposição. Então tá bom. Espero que a espiritualidade me ajude Com a, certeza. a honrar esse privilégio e essa responsabilidade de estar aqui hoje. Eu acho que quem está aí com você é Herculano Pires. Nossa, Fique com ele. que Um Deus grande abraço. abençoe. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. A todos vocês, o meu coração, a minha alegria, e desejo que Jesus, o nosso Mestre, possa nos cobrir a todos em seu manto de luz. Ela era a rainha da noite em Magdala. Legionários vinham de Cesareia de Filipe, sacerdotes de Jerusalém, mercadores prósperos atravessavam Betabara, a casa da passagem do Rio Jordão, apenas para se ufanarem de terem passado uma noite com a mulher preciosa de Magdala. Ela tinha tudo o que o dinheiro pudesse comprar, menos a paz. Na sua região, era conhecida como endemoniada por 7 entidades malignas. Até que uma manhã gloriosa, a sua caminhada se cruzou ao amor encarnado, ao amor não amado. Aquele estranho homem que foi o único que, lhe dando tudo, não lhe pediu nada. E a partir daquela data, onde estivesse o homem de Nazaré, ali estava Maria, a ex-prostituta de Magdala, bebendo dos seus ensinamentos como o viajante sedento que encontra o oásis. Ficou surpresa ao ver que seu rabi entrava na cidade gloriosa de Jerusalém, ovacionado como novo rei dos judeus.
ficou horrorizada ao saber da traição de Judas, da negação de Pedro. Estava abraçando a Mãe Santíssima, no momento em que ele abraçava o madeiro que ele converteu em símbolo de renovação e liberdade. Foi escolhida por ele como a mensageira da gloriosa ressurreição. E após o 40º dia, às portas da cidade de Betânia, diante dela dos apóstolos e dos 500 da Galileia, ele dá as últimas instruções e ascende aos céus. Cada qual segue seu caminho. E ela entrega a sua vida àqueles que ninguém queria. Os vitimados pela odiosa lepra. Viveu, a partir dali, no Vale dos Imundos, em Jerusalém. Entrando no reduto da lepra, aquela linda mulher, todas as tardes, subia num altiplano, e quando o sol se escondia por trás do monte de Gelboé, ela falava de Jesus. E ao longo do tempo, o vale de desespero se reverdece em esperança e fé. Com o passar do tempo, adquire ela própria a odiosa lepra. E depois de 30 anos de trabalho junto àqueles miseráveis irmãos que, necessitados de água viva, receberam fartamente de suas mãos, desencarna Maria de Magdala, com o corpo apodrecido, mas a alma pura e santa. Sai do corpo, encontra a beleza da juventude primaveril. Se vê por essa estranha magia da espiritualidade, às margens do Tiberíades, onde o encontrou pela primeira vez. Quando percebe que uma luz desce por sobre o lago, se humaniza, ela adentra correndo o lago e o abraça. Vem, filha amada, descansa, porque as portas do céu se abrem para ti hoje. Que força é essa que transforma uma mulher atormentada por espíritos perturbadores, chafurdada na lama moral da prostituição, modificar de forma tão radical a sua vida, a ponto de sublimar a sua alma? Uma palavra: amor. Mas não o amor como entendemos hoje, não o amor reles, não o amor superficial, que infelizmente hoje nós temos definições, mas o amor profundo. E para podermos entender de que sentimento estamos falando, vamos fazer um breve estudo da origem hebraica da palavra amor. Uma vez que nosso mestre Jesus falava o aramaico, uma corruptela do hebraico, uma língua extremamente pobre, com cerca de 8 a 10 mil palavras. Então era muito comum que uma palavra tivesse vários significados. E a palavra amor, em hebraico, é garrava. Garrava é amor. Garrava foi a palavra que Jesus utilizou em todos os evangelhos. Garrava, amor.
mas ela tem um outro significado sugestivo para nós. Garrava, em hebraico, significa também doar abnegadamente, doar com abnegação, doar sem esperar retribuição. Isso é amor em hebraico. Essa é a palavra, o sentimento que Jesus quis expressar quando pronunciou a divina palavra, garrava. Mas no século I, com a Septuaginta, que traduziu o Antigo, bem como o Novo Testamento, para o grego, do hebraico para o grego, a língua grega, muito mais rica, muito mais erudita, dividiu a palavra amor em 3 significados. Eros, que significa o amor entre homem e mulher, o amor conjugal, da onde deriva a palavra erótico, por exemplo. A palavra frates, que significa o amor entre família, amor familiar, amor de amigos íntimos, que originou a palavra fraternal. E a palavra ágape, que tem um significado todo especial. O amor divino. O amor garrava. O amor altruísta. O amor abnegado. O amor que ama sem esperar ser amado. Mas no século IV, por ordem do Papa Damásio, seu secretário Jerônimo traduz os evangelhos do grego para o latim, na chamada e até hoje conhecida Vulgata Latina, e surge a palavra amore, que hoje temos uma palavra pragmática e racional na sua definição, como era à época o Império Romano. Então, a partir daí, temos a definição de amor, ou amore, até hoje em dia, como um sentimento superficial, como um sentimento volátil, como um sentimento muitas vezes mal compreendido e, na maioria das vezes, vinculado ao eros ou ao frates grego, e poucas vezes vinculados ao agape, o amor divino, e muito menos ao garrava hebraico, o amor abnegado. Mas então, a partir daí, vamos aprofundar o bisturi das nossas reflexões no organismo vivo do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, para podermos entender o que o amor tem conosco. E antes de mais nada, abrimos as páginas do Evangelho de João. E encontramos ali, no capítulo 4, versículo 16, a frase das frases do Evangelho de João. Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, o que seus filhos são? E aí fazemos um link, uma ponte, com a questão primeira do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus, diz os imortais, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou como diz
lindamente nosso Mestre Jesus no Sermão do Monte. O Pai Nosso. O nosso Pai. Então, se Deus é amor e nós somos filhos do amor, a nossa essência é divina. A nossa essência é uma essência do amor. Está na nossa condição natural, está na nossa natureza íntima amar. E quando não amamos, quando renegamos a nossa própria natureza, desvirtuando o nosso propósito, que é amar, nós sofremos as consequências naturais daquele que foge à sua própria destinação. Então, a partir daí, nós somos filhos do amor. E temos um processo íntimo de conexão com Deus. Quando nos aproximamos da condição do amor, nos conectamos a Deus. E quando fugimos a esse amor, nos desconectamos de Deus. A Bíblia Sagrada é nada mais do que a história da humanidade, do ponto de vista espiritual. Na sua grandiosidade, lendária e cheia de fábulas, cheia de parábolas, cheia de figuras de linguagem, encontramos ali o primeiro livro, a Gênese, escrito por Moisés. E quando abrimos o capítulo 3, versículo 6, encontramos ali a lenda bíblica de Adão e Eva. Mais propriamente o momento em que Adão e Eva degustam o fruto da árvore do conhecimento. E são expulsos do paraíso. Na linguagem simbólica da Bíblia, mas em realidade, quando a humanidade, representado ali por Adão e Eva, comem do fruto proibido da árvore do bem e do mal, experimentam o mal através do seu livre-arbítrio, eles saem do paraíso, eles caem do paraíso, eles se desconectam com Deus, porque eles optaram pelo seu livre-arbítrio a experimentar o mal. E quando nós experimentamos o mal, nós estamos indo contrário à lei do amor, contrário à nossa própria natureza. E a Bíblia inteira é uma saga da humanidade para tentar reconectar novamente com Deus. Até que finalmente nós conseguimos, no livro profético de Apocalipse, o último livro, lá no último capítulo de João, 22, versículo 14, quando o evangelista, o apóstolo amado, nos fala, no último capítulo do Apocalipse: bem-aventurados aqueles que cumpriram os mandamentos da lei, pois esses entrarão pelas portas largas da cidade renovada de Jerusalém. Naturalmente que a cidade renovada de Jerusalém é uma figura de linguagem expressando o reino dos céus. O reino dos céus da consciência tranquila, do dever cumprido, que nada mais é para nós hoje, pela ótica da doutrina espírita, a consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. E a partir daí,
o apóstolo João nos fala que adentrarão a paz de consciência do paraíso, conforme também descreve Allan Kardec no capítulo 4 do seu inolvidável livro O Céu e o Inferno, quando define o paraíso como a paz de consciência e de alma, como aqueles que cumpriram os mandamentos da lei. Mas quais mandamentos, João? Seriam os mandamentos inscritos na lei mosaica, os 10 mandamentos da lei? Seriam os 572 mandamentos de Moisés, inscritos na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia? Seriam os mandamentos e as orientações dos profetas de Israel? Onde estariam esses mandamentos? Mateus, livro de Mateus, capítulo 22, versículos de 36 a 40, quando os escribas, os doutores da lei, aqueles que entregavam a vida para o estudo das letras sagradas, chegam a Jesus e perguntam para tentá-lo: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus docemente diz: amarás o teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de todo o vosso espírito. Este é o primeiro mandamento. E eis o segundo semelhante ao primeiro: e amarás o teu próximo como a si mesmo se ama. E no versículo 40 do capítulo 22 de Mateus está escrito que Jesus disse: eis aqui reunidos toda a lei e os profetas. Ou seja, a lei, o decálogo mosaico e os profetas de Israel. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas que amor que Jesus utilizou aqui? O que ele quis dizer com amar? Garrava, doar-se abnegadamente, entregar-se de corpo e alma ao próximo e a Deus. Esse é o verdadeiro amor. E aí nós começamos a conjecturar, meus irmãos. O que é o amor? O que é essa entrega? Senão a frase linda dita pelo convertido de Damasco: o amor sem ação é paralítico, o amor sem ação é deficiente, o amor sem ação é doente, degenera. O amor, para ser vívido e fortalecido na alma do Senhor, palavras de Paulo, deve se apresentar com ação no bem. E aí o apóstolo dos gentios apresenta à humanidade a divina palavra, caridade, que, conceituada pela ótica do lindo aforisma criado por Kardec, fora da caridade não há salvação. E aí, Kardec, talvez prevendo as dificuldades que teríamos para compreender o amor, as dificuldades que teríamos para vivenciar esse amor, nas nossas inúmeras interpretações dos textos sagrados, faz um verdadeiro presente para nós todos, em humanidade, espíritas ou não,
a questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Vírgula. Segundo o entendimento do próprio Cristo Jesus. Uma vez que a própria espiritualidade superior vem nos afirmar na questão 625 que Jesus é o modelo que Deus nos concedeu à humanidade para servir de guia e modelo. Como é o entendimento da caridade segundo Jesus entendia? O que é realmente praticar o amor incondicional, o amor abnegado, o Garrava. E a imortalidade nos responde: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Mas para conseguirmos isso, meus irmãos, para conseguirmos amar dessa forma, como conseguir? Como fazer em meios práticos que o Garrava faça parte da nossa existência? Em meios práticos, no dia a dia, no meu trabalho, no ambiente da minha casa, no ambiente social que frequento. Como eu faço esse amor em relação ao próximo? E Jesus, mais uma vez, incomparavelmente, no Evangelho de João, vem nos abençoar a alma quando diz: fazer ao outro o que gostaríamos de receber. E a consequência lógica dessa afirmativa do Cristo: não fazer ao outro o que não gostaríamos de receber. E a partir daí, entendemos que o que nos separa da felicidade é não conseguir nos colocar na posição do outro. O véu do orgulho e do egoísmo nos cega, meus irmãos, nos impedindo de ver o sofrimento do outro, se colocar na posição do outro. Em uma época que se fala tanto em renovação da humanidade, em transição planetária, em mundo de regeneração, qual a diferença entre o planeta de provas e expiações e um mundo de regeneração? No mundo de regeneração, todos se colocam na posição do outro. Se entregam ao outro como gostariam que o outro se entregasse a nós. E a partir daí, vemos atualmente se concretizar aquela mensagem de Kardec. No livro A Gênese, capítulo 19, estão chegados os tempos. Que algumas características do mundo de transição, ou que a transição estaria em largos passos, é exatamente a falta do amor, o esfriamento do amor. O suicídio alcançaria limites inimagináveis e hoje encontramos uma média de um suicídio a cada 40 segundos no mundo. A loucura. E hoje é muito raro encontrar alguém que não tenha problemas psicológicos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E tudo isso por quê?
procuramos a resposta na fala do inovidável filósofo Ernesto Renan. No século XIX dizia: a humanidade, o homem, perdeu o endereço de Deus. Ou nas palavras atuais de André Luiz: enquanto o homem não encontrar Jesus no coração, ele não saberá o que fazer da própria vida. E a partir daí, como encontrar Jesus na nossa vida? Como amar dessa forma tão desapegada, para que esse amor nos transporte a alma de seres frágeis, como nós nos encontramos, para a conexão com Deus íntimo em nós. No prefácio do livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos traz um lembrete maravilhoso. Cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, encontrará a sua estrada de Damasco. Cabe a nós a seguinte questão, ou fazer essa questão a Jesus, como Paulo fez: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça, Senhor? Por que eu estou na terra? Qual o meu foco? Certamente não é trabalhar apenas, ganhar dinheiro, ter uma casa, ter um carro, ter um conforto para a família. Não é só isso. Que queres que eu faça, Senhor? Mas Jesus nos responderá. Mas para ouvirmos, temos que seguir a sua orientação. Busca o teu quarto íntimo, o quarto do teu coração. Silencia a alma, silencia a mente e ouvirá na acústica do teu coração a resposta do divino amigo, te orientando a bússola para abandonar a falange imensa de espíritos encarnados na Terra que vagueiam pelo mundo como zumbis, sem o ideal maior, para a renovação da vida íntima e para a transformação de si mesmo. Mas gostaria aqui de compartilhar com vocês uma história vívida e vivida de quão poderosa é a força do amor e como ele pode nos transformar em seres iluminados. Escreveria o Dr. Crom em sua autobiografia: eu contava 25 anos quando a conheci. Ela também. Havia me formado em medicina há poucos meses. E após a rotina exaustiva da semana nos hospitais, me entregava aos demorados plantões nos finais de semana em uma casa de órfãos em Notre Dame, vilarejo próximo a Londres. E numa daquelas noites que eu estava ali de plantão, a Madre Superiora se aproxima de meu quarto e diz, com um tom aflito na voz: doutor, eu esperaria até amanhã, se o caso não se revestisse de grande gravidade. Que se trata? Perguntei eu. Difteria. Difteria era uma doença que à época não tinha uma cura completa. O soro antidiférico de Crookes ainda não trazia os resultados esperados. E o único meio de auxiliar
era o ato cirúrgico da traqueostomia, abrindo uma fenda na região da traqueia para que o paciente pudesse respirar. Olhei para a Madre Superiora e disse: mas, Madre, eu não sou cirurgião, apenas um médico com 3 meses de formado. Eu não quero fazer dessa criança uma cobaia em minhas mãos. Ela me redarguiu: doutor, eu não acredito que um médico tirará uma chance de alguém que está diante de chance nenhuma. Se o senhor não operar, amanhã ela estará morta. Estou indo para a enfermaria que improvisamos num centro cirúrgico e o aguardo. Já pedi para que uma enfermeira viesse auxiliá-lo e eu cuidarei da anestesia. Corri atrás dela e, chegando ali, vi uma menina, 6 anos, loira, a testa embabada em suor. Quando ela me disse: vá à sala do lado, lavar as mãos para a cirurgia, e ali estava, ainda atônito com tudo aquilo quando a vi pela primeira vez. Uma mulher esguia, ruiva, as sardas lhe enfeitavam o rosto. Os olhos imensamente azuis eram uma moldura para a sua face. Ela sorriu e me disse: é a tua primeira vez, doutor? Também a minha. Dali a instantes estava diante da menina, com bisturi na mão. Tive medo. E pela primeira vez em anos, olhei para dentro de mim e disse: Deus, eu sei que tu existe. E se o Senhor é o Deus que eu acredito, salva essa criança através das minhas mãos. Curiosamente, eu percebi uma mão sobre a minha mão e fiz um corte preciso. No momento que a fenda se abriu e eu coloquei o cano cirúrgico para que a respiração se fizesse automática, a menina voltou ao tom róseo e uma alegria se tomou de mim. Encerrada a cirurgia, voltei à enfermeira e disse: agora é contigo. Regime de 24 horas de plantão ao lado dela. E fui dormir. Não há sonífero melhor do que a consciência tranquila. Adormeci. Mas dali a pouco ouvi batidas fortes no meu quarto. Era a enfermeira. E lhe disse: você cometeu o mais grave de todos os equívocos. Jamais se deixa só um paciente pós-operado. Venha, doutor. A voz trêmula e desesperada. Chegamos lá, o que houve? Veja! A criança estava morta. Mas como? E ela, num misto de agonia e aflição em lágrimas: dormi, doutor. Dormi. E eu percebi a tragédia. Ela dormiu. A menina, num ato involuntário, retirou canícula que lhe atrapalhava. As bordas da fenda fecharam e ela morreu asfixiada. Voltei à moça. Você é uma assassina. Amanhã esteja às 8 horas em meu consultório para assinar comigo a carta que mandarei ao Conselho Regional de Enfermagem pedindo a sua cassação. E saí batendo a porta. No outro dia pela manhã, havia redigido uma carta carregada de emoção e raiva. Ela era a estátua da agonia. Li, grifando fortemente as palavras. E quando terminei: foi isso que aconteceu? Sim, doutor.
Não vai se defender? Não, doutor. Fale alguma coisa. Se eu pudesse dizer, eu lhe pediria, implorava uma segunda oportunidade. Eu sempre quis auxiliar, sempre quis ser enfermeira. Estava exausta naquela noite. Não tinha o direito de dormir. Me perdoe, doutor. Não posso. Você não vai matar mais ninguém. E ela saiu. À tarde, quando retornava a Londres, passei pela caixa do correio e no momento que iria pôr a carta, algo me deteve a mão. E o tempo me fez esquecer o incidente. Anos mais tarde, abandonei a medicina. Ao invés de salvar vidas, decidi-me por escrever sobre as vidas. Viajei o mundo. Agora estava de volta à minha amada Londres, após a Segunda Guerra. Havia recebido um título de honra da Câmara dos Lords, quando numa manhã agradável, na velha Londres, estava em um pub famoso, tomando um chá da tarde e lendo o jornal. Quando a imagem de uma mulher me chamou a atenção no jornal. Uma mulher com olhar melancólico. E a manchete que chamava a atenção de qualquer leitor: o anjo da noite. Me adentrei na notícia. O jornalista havia ido ao país de Gales do Sul visitar uma senhora que havia criado uma creche para atender os órfãos da região, o espúrio da guerra, aqueles que perderam os pais na guerra e eram socorridos, amparados ali, até que pudessem ter um novo lar e se transferir para a terra nova do continente americano. Havia passado por ali mais de 5.000 crianças. E o jornalista chega a ela e pergunta: por que te chamam anjo da noite? Bondade dos aldeões. Mas por quê? Por quê? Há 25 anos atrás, eu fui chamada para atender uma menina com difteria. O médico havia me orientado a ficar em regime de plantão. Mas eu fui tomada por um assaltante cruel. O sono me envolveu, a mente eu adormeci. Não tinha o direito de estar cansada, mas adormeci e eu matei aquela criança. Ele me disse palavras rudes, me ameaçou mandar uma carta ao Conselho Regional de Enfermagem cassando meu diploma. E eu saí dali, lhe pedindo uma nova oportunidade, mas ele firme. Nos dias imediatos, fui ao Conselho Regional de Enfermagem e todos os dias perguntava: chegou algo em meu nome? Gostaria de saber como está o processo. E a encarregada do departamento dizia: não tem nada no teu nome. Todos os dias ao longo de 3 meses. Até que a encarregada disse: eu sou a encarregada geral do protocolo. Não entra nada aqui que não passe pelas minhas mãos. E eu digo à senhora, a senhorita, a senhora precisa procurar um psiquiatra, pois não tem nada aqui em teu nome. Nada. Nada. Ele havia me dado uma nova oportunidade. Busquei em toda a Grã-Bretanha o local mais pobre dos pobres e me transmudei para o país de Gales do Sul. E com a ajuda dos aldeões ergui essa casa
de auxílio. Mas por que anjo da noite? Porque naquela fatídica noite eu perdi a faculdade de dormir. Nunca mais como antes. Às noites eu perambulo pelas enfermarias, olhando, auscultando, olhando e percebendo as crianças. Talvez alguém precise de mim, porque as noites já não são minhas, mas daquela menina loira que se foi e dele que me deu uma oportunidade de recomeçar. Pelo dia, 2 vezes, descanso com um chumaço de algodão nos olhos para equilibrar as minhas funções orgânicas, mas as noites não são mais minhas. Nesse momento, o jornal cai da minha mão. Eu rememorei toda a cena e percebi, atônito, que eu havia transformado aquela mulher no anjo da noite, sem querer. E a partir dali, retornei à medicina e mergulhei na piedade ao sofrimento alheio para curar a minha própria alma. Meus irmãos, somos sementes divinas infinito amor e espera pacientemente ao longo dos séculos e milênios que nós possamos florescer através da chuva generosa da nossa boa vontade, para que possamos germinar, crescer e florescer, para que a sombra da nossa transformação moral, todos aqueles que se acercam de nós possam encontrar alívio. E como se transformar com esse sentimento nobre do amor profundo? Cada um de nós traz Jesus crucificado no coração. Talvez por isso que o símbolo maior da cristandade hoje é o Cristo crucificado. Mas deveremos, por amor a Ele, buscar na questão íntima do coração: o que queres que eu faça? E com isso, descrucificá-lo do nosso coração, deixá-lo espraiar-se pelos nossos olhos, pela nossa boca, pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações, para que possamos, através do nosso exemplo de renovação íntima, deixar na terra setas de luz. E no dia que o Pai da vida nos convocar ao retorno à pátria verdadeira, possamos olhar a vida que tivemos e, nos recordando de Paulo de Tarso, dizer: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos. A minha profunda gratidão e carinho. Oi, João. Olá. Magnífica palestra, João, magnífica.
realmente, quem estava aí com você, não sei se era o Herculano Pires, mas era alguém que inspirou muito. Olha, mas eu ainda não tenho méritos para tê-lo ao meu lado, mas com certeza algum irmão se apiedou de mim, viu? Mas foi brilhante, muito, muito bom, muito bom. Obrigado. E esse tema, né, João, é um tema, é o mais amplo que se existe, porque a partir do Sim, momento que o amor é diverso, a gente pode envolver questões no tema amor, né? sim. E nós temos, Oi? podemos, Tá. Pode, fica à vontade. então vamos lá. A primeira questão aqui, ó, é da Carol Guimarães. Sim. João, sendo o conhecimento da doutrina uma diretriz segura para a nossa mudança íntima, por onde começar essa transformação para cultivarmos o sentimento do amor? Eu imagino que a Carol está perguntando assim, como é que eu faço, né? Aprender o amor, não é? Exato. Através da orientação da doutrina. Carol, minha irmã, meu abraço, meu carinho a você e obrigado pela pergunta. Na verdade, Carol, há uma certa angústia entre os cristãos quando Jesus nos orientou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas nós precisamos nos recordar da frase de Emmanuel, quando nos orientou que a maior de todas as jornadas começa por primeiro passo. E que todas as jornadas são compostas de passos. Ninguém de nós, na nossa atual fase evolutiva, vai conseguir amar com a profundeza que nós queremos do dia para a noite. Há necessidade de passos, de preparações pequenas. E eu acredito, com toda a sinceridade da minha alma, que o passo preparatório para amar se chama respeito. Você começa respeitando a posição do outro, respeitando a forma de ver do outro. E a partir daí, você vai desenvolvendo esse respeito, até que esse respeito comece a adquirir feições de afeição. E que essa afeição se torna cada vez mais profunda, até que atinja esse grau de amor que todos desejamos. Então, eu acredito sinceramente, Carol, que nós devemos iniciar com o processo de respeito. E eu poderia ir até um pouco mais adiante dizendo: o que nos separa de um planeta feliz, de um planeta de regeneração, é exatamente esse primeiro passo do respeito em relação ao próximo. O João, a Marli, ela faz uma questão que eu acho que você já acabou de responder. O que está faltando, na sua opinião, para que vivamos o amor nesse período de transição? Pelo que a sua resposta para a Carol, eu diria que é o Sim. respeito que está faltando. Exato, exato, porque hoje, infelizmente, a sociedade está voltada tanto ao processo do ego, que nós esquecemos a visão do outro, do respeito, né? Há sempre uma dualidade muito grande, o certo e o errado. Eu estou certo e você está errado, né? Quando nós deveríamos respeitar profundamente o outro. Respeitar não significa aceitar a posição do outro, apenas deixá-lo pensar diferentemente de mim, né? Eu tenho assistido, e eu vou aproveitar a oportunidade, viu, Wilton, para dar uma indicação de Opa! uma série
fantástica chamada The Chosen, Os Escolhidos. Não sei se você já teve oportunidade. Não assisti. Olha, é fantástica. É uma visão de Jesus muito diferenciada. E há uma frase que eles colocaram à boca do Cristo que eu achei que foi de uma felicidade ímpar. Quando um dos apóstolos, Simão Pedro, questiona Jesus quando ele chama Mateus, o publicano, que era odiado pelo povo, ele simplesmente volta-se para Simão Pedro e diz: acostume-se com a diferença. Eu acho que essa frase é determinante para a transição que nós estamos passando hoje. Acostumarmos com a diferença. Já que deu a dica, essa é uma série, João? Na verdade, é um projeto independente de uma série que é feita através de arrecadação de donativos mundiais. E está num aplicativo para Android e para iOS, né? E a partir daí você pode espelhar na TV. É muito interessante, está na 2ª temporada já, e mostra uma visão diferenciada de Jesus que até hoje a gente não tinha visto ainda. Que bom, que bom. É uma boa dica, uma boa dica. É. Tem mais uma questão aqui, João, que pois não. Me chamou também bastante a atenção. João, como cultivar o amor em corações endurecidos? Não querem ajuda ou orientação. Aquelas pessoas que realmente não aceitam. Pelo menos quem fez a pergunta deve estar imaginando assim, como que eu posso atingir o coração endurecido? Seria mais ou menos isso que eu entendi da pergunta, né? Olha, aí nós precisamos abordar em 2 aspectos diferentes. Se a pessoa é um conhecido ou se a pessoa é uma pessoa mais íntima da família. Se a pessoa é um conhecido, nós fazemos o possível para orientar ao bem, através da nossa fala, mas principalmente das nossas atitudes. Se mesmo assim, através do livre-arbítrio dela, ela não aceitar modificar, nós seguimos o nosso caminho. Eu me recordo de uma passagem de Leon Denis, né, em que ele era caixeiro viajante, e uma dessas viagens que ele fazia pelo interior da França, ele conheceu a alma que tocou a sua alma. Mas ela estava envolvida no vício, envolvida no erro, e Leon Denis tentou de todas as maneiras persuadi-la daquelas atitudes. Não conseguiu. A abençoou e seguiu adiante. E quando desencarnou, solteiro, manteve-se íntegro e com a ficha ilibada dentro da doutrina espírita. Mas, se é um familiar, se é uma pessoa mais íntima, aí não conseguimos simplesmente nos afastar. E aí eu me recordo de uma frase de Francisco de Assis, quando orientou os seus discípulos: vão pelo mundo e preguem o evangelho, e se necessitar, use palavras. Porque a palavra convence, mas a atitude arrasta. Todo o coração enegrido no mal, ele, de uma forma ou outra, ele ama, porque é da natureza íntima do ser humano amar. Mesmo que seja ele próprio, o algo, ele ama. Quando nós retribuímos o mal que ele faz através do bem, e eu não estou falando que isso seja fácil de fazer, nós conseguimos tocar no íntimo dele. Não com palavras, mas com atitudes. Exemplo. Ô, João, você falou aí uma palavra interessante, que é
Não estou dizendo que é fácil fazer, não é? Exato. Já é a próxima questão, né? Se estamos tão longe do amor exemplificado por Jesus, ou seja, o tão longe não é fácil, né? Sim, sim. Como nos fortalecer para avançarmos nesse caminho? Eu creio que a pessoa está perguntando assim, eu estou tentando até, esse não é fácil, mas eu estou achando muito difícil, né? Sim, Então, sim. como Realmente não é me fácil. fortalecer? Olha, eu gosto muito de uma comparação com os nossos amigos dos Alcoólicos Anônimos. O Alcoólico Anônimos, eles têm um lema, só por hoje. Então, se você pensar numa renovação profunda para a vida inteira, você não vai conseguir. Então, pense em pequenas coisas. Só por hoje eu não vou abrir a minha boca para falar mal de ninguém. Só por hoje eu vou tentar compreender quando alguém fazer algo que me desagrada. Só por hoje. Por quê? Porque a nossa vida ela é seguida como se fosse um banco escolar. O que você aprende na primeira série lhe habilita a passar a segunda, a terceira, a oitava, a nona, ao colegial, à faculdade. Você não consegue pular séries, porque cada série lhe traz uma experiência própria. Então não se preocupe que faculdade você vai fazer se você ainda está na quinta série. Se preocupe com as matérias da quinta série. Se preocupe com as matérias que são colocadas no currículo da tua vida atual. Um eventual parente difícil é uma matéria. Uma eventual dificuldade no trabalho, outra matéria. Uma dificuldade orgânica, física, outra matéria, e assim vai. Ao final dessa existência, vai se fazer uma avaliação, através da sua consciência, das matérias que você passou e que não passou. E aquelas que você passou estão superadas para que você aprenda mais em uma nova série evolutiva. E aquelas que você não foi tão bem? Você provavelmente conhece a palavra dependência da faculdade, a DP. Você passa de ano, mas traz consigo a DP junto. Então você terá o compromisso das novas matérias, das novas experiências, e trará essa dependência junto para vivenciar. Porque Deus é amor e nos dá oportunidade sempre. Excelente resposta, adorei, João, adorei. É exatamente isso. Cada dia, né? É por hoje, mas em casa eu tenho muitas matérias que eu não consigo, muito difícil. Todos nós, viu? Todos nós. Eu ando carregando matéria aí, olha, há Eu muito estou tempo. carregando muita DP, viu, João? Não está fácil, não está fácil. Ô, João, eles perguntaram aqui para repetir a respeito da série, né? E é Sim, no Streaming Globoplay, não é? A série que o João Márcio falou foi The Chosen, isso. Os Escolhidos. Mas, na verdade, a Globoplay, ela tem, né, tem a série, mas Sim. ela é específica para determinados assinantes. Ah, tá. Né? Então, você tem que pagar, se não me engano, é a Globoplay mais canais ao vivo, daí você tem acesso. Mas se você quiser assistir gratuitamente, você abaixa no seu celular, pela sua loja de aplicativos, seja iPhone, seja Android, o aplicativo The Chosen. E Ah, aí tem um você... aplicativo do The Chosen mesmo. Isso, exatamente. Perfeito. E nesse aplicativo você assiste ou pelo celular, ou pelo tablet, computador, ou você consegue espelhar na TV. Ótimo. Porque como é uma obra independente, eles vão arrecadando fundos
e a partir daí fazendo os episódios, conforme vai arrecadando. Então, eles têm uma independência imensa em relação à forma com que eles direcionam a vida de Jesus. E é tocante a forma com que Jesus é colocado, um Jesus humano, um Jesus que ri, um Jesus que brinca, um Jesus que dança, sabe? Acho muito tocante essa série. Muito boa dica. Então, é um aplicativo mesmo com esse nome, The Chosen. Isso, The Chosen. Tá ótimo. Então, fica a dica aí, pessoal, para a gente acompanhar agora, a partir de agora, essa série. João, nós estamos chegando no nosso final e tem mais uma questão aqui. Pois não. Eu acredito que seja para a gente encerrar. João, assim, ó, quando fala aquela expressão, amar o próximo como a ti mesmo, o amar a ti mesmo, o que é? Porque aí entra aquela dificuldade da pessoa achar que ele está sendo, se amar, egoísmo, né? Egoísmo, arrogância, etc. Mas como que é esse amar a si para poder amar o outro? Na verdade, há uma relação muito íntima desses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não se consegue amar a Deus se não amarmos o próximo. E, por outro lado, não se consegue amar o próximo se não amarmos a nós próprios. Porque se nós não nos amamos, nós vamos transferir para os outros as nossas visões equivocadas da vida e atacarmos os outros em nossas necessidades. Quando falamos em amar a si mesmo, nós não estamos falando de uma forma egoísta, orgulhosa, presunçosa. Não. Porque você só consegue amar aquele que você conhece. Então, quando Jesus nos orienta a amar a nós próprios, nós precisamos também fazer um processo de caminhada aí. Nós precisamos primeiro nos conhecer. Porque a grande maioria dos seres encarnados não se conhece. Quando Kardec pergunta à espiritualidade superior, e aqui eu não vou me arriscar ao número da questão, porque às vezes a mente falha, mas ele pergunta qual o meio mais prático que temos para alcançar a felicidade agora na Terra, e não no mundo espiritual, já. E Santo Agostinho responde que uma forma brilhante: um sábio da antiguidade já vos diz, conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós nos conhecemos, nós conhecemos as nossas fraquezas, não para nos mergulhar na tormenta, mas para que possamos melhorar. E conhecemos também os nossos pontos favoráveis, para que possamos fortalecê-los ainda mais. Então, a partir do momento que eu me conheço melhor, eu começo a ter uma autossimpatia por mim, e isso se transforma em amor. Porque aquele que se ama está em harmonia consigo mesmo e não transfere problemáticas, decepções, angústias que são íntimas de mim. São problemas íntimos meus para o próximo. Então, por isso que Jesus nos orienta, olha, primeiro, amar a si mesmo. Se acertar com si mesmo, consigo mesmo. Né? Eu costumo fazer uma comparação breve com aquela passagem que Jesus fala assim: reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Sim, é necessário, mas antes reconciliar-se
com si mesmo. Acertar-se com si mesmo. Porque, afinal de contas, o espírito que está mais presente contigo é você mesmo. Se você não consegue se acertar consigo mesmo e viver em harmonia consigo, você vai gerar processos de auto-obsessão, com consequências muito danosas para você e para todas as pessoas que convivem com você. Agora, se você faz esse processo de resgate do seu íntimo através do autoconhecimento, você começa a se amar. E a partir daí, esse amor se expande através de você e você atinge os outros e, por fim, a Deus. Pelo menos é a forma que eu interpreto, né? Fantástico, João, fantástico, muito boa explicação. E é daí que vai, então, a nossa dificuldade do auto-perdão. Sim, sim. Porque o auto-perdão, o perdão, o que é? Muitas vezes as pessoas imaginam que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer, porque a lembrança é algo quase que fisiológico, quase que é um processo psíquico, não um processo espiritual, moral. O perdoar é compreender os motivos que levaram o outro a errar, a indulgência, e a partir dessa compreensão, estendermos a mão para lhe dar uma nova oportunidade. Então, o auto-perdão passa pelo autoconhecimento à medida que nós precisamos nos conhecer para nos compreender. Compreender como espíritos ainda falíveis, espíritos que ainda erram, e não tem problema em errar. Estamos aqui para aprender mesmo. E a partir dessa compreensão, dessa auto-indulgência, nós temos uma facilidade muito grande de se perdoar. Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande nisso. Arrastam processos de mágoa contra si mesmas, imaginando que lhes resta apenas o castigo eterno. Mas não, Deus nos perdoa. E Ele nos espera pacientemente o momento que possamos despertar para nós nos perdoarmos, né? É muito tocante essa sua fala, que a gente lembra de Paulo, né, que ele não se culpou, né? Sim. Senhor, que queres que eu faça? E vamos em frente. Exato, exato. E essa história belíssima que você contou da enfermeira, se ela se prendesse na culpa daquela criança que morreu nas mãos dela, né? Sim. Ela jamais teria continuado o processo de crescimento e dedicação ao próximo, né? Sim, com certeza. Não chegaria a eclodir o anjo da noite, né? Isso. Exatamente isso. Para nos transformarmos em anjos, a gente precisa caminhar. E para caminhar, a gente tem que quebrar as amarras da culpa que nos aprisionam ao passado. João, olha, a gratidão é muito grande. Tem assim, uma lista imensa de gente te elogiando, te agradecendo. E olha, tem gente Ailton. Pode falar. Olha, Ailton, tenho absoluta certeza que a minha gratidão é imensa. É imensa, e primeiro eu gostaria de agradecer a você e a toda a equipe, a comissão do Encontro Herculano Pires, do Movimento Espírita Herculano Pires de Avaré e região. Primeiramente, por ter me confiado essa honra de participar desse encontro que é um marco divisório, eu tenho absoluta certeza quando eu digo isso, um marco divisório no movimento espírita de Avaré e região, e vem sendo ao longo desses 6 anos, né? E participar disso tudo de forma mais ativa com a minha
singela colaboração é algo que me toca o coração profundamente. Então, o primeiro agradecimento é a todos que fazem parte e que me permitiram essa honra. E depois agradecer a todos os nossos irmãos que estão ligadinhos aqui conosco. Sintam-se abraçados pelo nosso coração. Que Deus toque o coração de cada um de vocês. Que possamos, a partir de hoje, começar a regar com a chuva generosa da boa vontade o solo sagrado do coração divino, onde todos nós nos encontramos, para que possamos germinar para uma vida nova. Como Wilton disse, não ficar recordando o que fizemos de errado. Como Paulo, seguir adiante. Senhor, o que queres que eu faça da minha vida? Eu estou aqui por um motivo, me ajuda e me orienta. E a orientação virá. E nós caminharemos rumo à felicidade e à paz. Minha enorme gratidão a todos. Esse seu agradecimento já é uma oração. Eu ia pedir para você fazer uma oração. Mas o último recado aqui, o último comentário do chat, para a gente fechar, João, é lembrar, Marli, lembrando do Neto. O amor era o que o nosso querido Neto fazia diariamente. Renunciar para atender o outro, auxiliar o outro. Para quem está nos assistindo, que é de longe, o Neto foi um dos idealizadores aqui dessa instituição, uma grande alma que peregrinou aqui pela região e trouxe muita luz para nós. Então, a Marli está lembrando dele como exemplo de amor. Mas tem muitos elogios a você aqui, João. Eu queria só, mais uma vez, pedir para você fazer o seu fechamento, a palavra é sua, e a gente já daria por encerrado. Mas você foi brilhante, João. Representou a nossa região aqui de forma brilhante. Não é uma competição. Mas esse era o meu receio, realmente, de poder corresponder à expectativa de tão alto gabarito desse encontro, né? Mas eu gostaria novamente de agradecer a todos os nossos irmãos que aqui estão conosco, recordando mais uma vez o Neto, nosso querido e amado irmão, que fez pelo movimento espírita de Avaré e de região também muito além do que há pessoas na vida que vêm com uma missão e pessoas que ultrapassam a missão, né, Hilton? E acredito que o Neto foi um desses, né? E que também foi o grande responsável, junto com todos os valorosos irmãos, porque esse encontro hoje estivesse ativo e gerando tanta luz, né? Ele lá atrás também esteve conosco e plantou essa semente. Então, Neto, com toda certeza, está também conectadinho conosco aqui, eu tenho absoluta certeza disso. Vai o meu abraço, meu carinho, meu irmão. E do mais, meus irmãos, desejar a todos que as bênçãos de Jesus cubram a todos vocês, a todos nós, nos abrindo o coração, para que, como disse, tenhamos força de matar dentro de nós o orgulho e o egoísmo e, finalmente, descrucificar Jesus do nosso coração, para que a nossa vida se transforme em um inário de bênçãos do Evangelho e possamos ser dignos um dia de sermos chamados cristãos. Que Deus nos abençoe a todos. Eterna gratidão. João, tudo de bom, felicidades. E todos estão convidados à tarde, a partir das 14h30, o Emanuel Cristiano de Campinas. Estaremos juntos, se Deus quiser. O fechamento aqui do nosso 6º encontro Herculano Pires. Muita gratidão, João.
Obrigado a todos que estiveram Gratidão. conosco essa manhã. Muita paz e luz a todos. Um bom almoço.